Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. É maravilhoso, irmão, quando estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e agradecer a todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus nesta manhã, aqui através do canal do YouTube. Estamos de volta, irmãos, mais uma vez, para trazer aqui a mensagem de Deus, da qual Deus nos tem preparado, Deus nos tem fortalecido nesta manhã, e somos gratos ao Senhor Jesus por mais uma noite que passamos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, a manhã de domingo, em que é um dia abençoado, consagrado para adoração ao nosso Mestre Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos de volta aqui através do canal do YouTube, saudando a todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, da qual Deus nos tem preparado, Deus nos tem entregado mensagem boa, mensagem de avivamento, para que nós tenhamos o cuidado e o zelo de nós cuidarmos bem da nossa vida espiritual. E é nesta manhã que estamos de volta. Estamos de volta à pregação da palavra, é o conselho, é a dedicação pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte, dizer a vocês que Deus quer transformar-te, Deus quer te dar vitória, porque diz a palavra de Deus que Deus, Ele nos tem autoridade para nos revestir com teu Santo Espírito. Louvado seja Deus. É nesta manhã que estamos de volta. Estamos de volta mais uma vez para trazer a mensagem do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dizer aos meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus que nesta manhã iremos orar, aonde Deus tem algo bom para nos revelar através da sua palavra, através do seu servo. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, irmãos, queremos dedicar um bom dia na paz do Senhor, com o Espírito de Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, irmão, queremos orar, levar os nossos pedidos ao Senhor Jesus maravilhoso. Louvado seja Deus. E é nesta manhã que estamos diante do nosso Deus, da qual Deus nos preparou. Deus nos deu uma boa noite e um bom dia que estamos na presença do Senhor. Não é, irmão? Que Deus possa nos fortalecer. Irmãos, meus prezados irmãos e ouvintes, vamos orar, entregar tudo nas mãos do Senhor, a este Mestre que tem poder e autoridade. Deus nosso Pai, Jesus, neste momento entregamos em Tuas mãos, Senhor. Todas as nossas lutas, queremos Te agradecer pela uma noite que passou e por mais este dia que o Senhor nos entregou, Senhor. Te pedimos a vossa proteção, Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Nesta manhã que eu te envio os teus santos anjos para nos dar a proteção divina, nos dar segurança, Senhor. Determinação para que tenhamos o cuidado e o zelo e o amor verdadeiro como manda a tua palavra, Senhor. Que neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê a proteção, abra os nossos corações para que a tua palavra venha crescer, para que a tua palavra seja semeada nos corações e de arrependimento àqueles que precisam de se arrependerem dos seus pecados, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, que o Senhor possa dirigir a vida de cada um, Senhor, nas lutas, nos trabalhos, que o Senhor possa nos dedicar ao Teu amor verdadeiro, como Jesus nos entregou este amor verdadeiro, Senhor. Fala conosco, ó Deus, nesta manhã. Te pedimos que o Senhor abençoe a casa do Teu servo, dando proteção, dando segurança, guardando a porta da frente e a porta de trás, enviando um anjo com autoridade para guardar o Teu santo altar, Senhor. Para que aquelas blasfêmias, Senhor, contra a Tua palavra, contra os Teus ministros, contra os Teus servos, seja desfeita, Senhor, e seja lançada nas profundezas do abismo, Senhor. Eu te peço, Senhor, fica conosco durante esta manhã, em que iremos levar a Tua palavra. Abençoa cada um dos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, aqui através desta transmissão, através do canal do YouTube. Que Deus fortaleça a cada um, os que estão na rua, os que estão saindo para o Teu santo templo para adorar em espírito e verdade, Senhor.
Fala conosco, ó Deus, nos dê vitória, cancele toda a obra maligna, cancele toda premeditação maligna, Senhor. Cancele agora todos os trabalhos que são feitos nas encruzilhadas, nos cemitérios, toda a praga lançada seja desfeita agora em teu santo nome, Senhor. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, Senhor, eu te peço, porque confio na tua palavra para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus. Deus nos tem se manifestado nos últimos tempos de que a vinda de Jesus está próxima. Os sinais se aproximam da vinda do Mestre, porque ele mesmo disse que na sua palavra, quando ele ia subindo ao céu, ele mesmo disse: Este Senhor, em que viste subir para o céu, um dia verás vindo sobre as nuvens. E Deus determina, e Deus nos tem falado, Deus nos tem alertado de que a tua palavra está se cumprindo nestes dias de hoje. Louvado seja Deus. Eita, Deus maravilhoso. Deus nos fala de que nós tenhamos o cuidado de sempre olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte, que eu te digo, com toda firmeza e com toda segurança, procure a face do Deus verdadeiro, pois a vinda de Jesus está próxima, os sinais se aproximam. É uma grande alerta que o mundo está dando para que todos se volte para o nosso Deus. Louvado seja Deus. E os sinais são estes. Diz a palavra de Deus que no fim dos tempos, filho seria contra pai, pai seria contra filho, guerras, terremoto, pestes, fome e tudo de ruim serias a forma para que pudesse se manifestar os sinais. Temos o cuidado, irmão, temos o cuidado de buscar a presença do nosso Deus. Louvado seja Deus, pois os sinais se aproximam, a vinda, e nós seremos cobrados tudo quanto nós fizermos aqui neste mundo. Louvado seja Deus. Nós seremos como réu diante do Senhor, porque Ele tem poder e autoridade para julgar. Louvado seja Deus. Irmãos, neste momento queremos ler aqui a palavra de Deus e agradecer a todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus nesta manhã, aqui através do canal do YouTube. Estamos em transmissão, logo depois do canal, depois os irmãos irão visualizar. Eu te peço que os irmãos deixem o seu like também aqui sobre o canal, porque será uma bênção, será uma vitória, para que a palavra de Deus seja anunciada, para que a palavra de Deus venha se expandir e anunciar as vidas que precisam. Irmãos, neste momento queremos ler aqui a palavra de Deus, que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 6, do versículo 19, até ao 20, do 20 até o 20. Louvado seja Deus. As riquezas no céu. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez, irmãos, vamos ler. Não ajunte riqueza aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam
e roubam. Pelo contrário, ajuntem riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Diz a palavra de Deus que Deus sempre é rico em misericórdia. Quando Deus preparou o seu filho, Ele não pensou em grandes privilégios, Ele não pensou que seu filho seria o mais rico de todos. Porque Jesus veio pela sua simplicidade, pela sua humildade de anunciar este evangelho. Jesus sempre está presente na nossa vida, pois Ele não olha a aparência, Ele não procura viver em grandes regalias, em grandes privilégios, porque Jesus nasceu simples, Jesus cresceu simples, Jesus anunciou este evangelho, uma das maiores riquezas, que era fazer a vontade do Pai. Mas a palavra de Deus diz que Ele está determinado, que Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. E pela sua simplicidade, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, nós vemos esse desmando desta geração em que nós estamos, esse desmando por falta de fé e falta de zelo e amor verdadeiro por este autor da nossa fé, chamado Jesus de Nazaré. Este que nasceu na simplicidade, este que teve a sua convivência na humildade e na santidade e de fazer a vontade do vosso Pai para cumprir a própria palavra de Deus. E nós vemos aqui, meu prezado irmãos, que Jesus nos dá essa advertência, Ele nos dá este alerta para que não caímos em precipício com as coisas do mundo, ou até mesmo com os bens materiais. Porque Jesus sempre falava assim, de riquezas aqui na terra, que iria separar do amor de Deus, iria separar e tirar o direito de muitos que são, muitas vezes, que são privilegiados e eleitos por Deus para receber a coroa da vida eterna, para receber o seu perdão dos vossos pecados, mas que através das riquezas, Jesus falou que Ele não fosse contra aos bens, às riquezas daqui da terra, não. Jesus fala daqueles, meu prezado irmão e ouvinte, daqueles que se apegam às riquezas, que acha que é tudo, que acha que compra a salvação. E Jesus vem e diz, olha, não ajunte riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, porque são sujeitos à determinação de advertência em que o Senhor Jesus fala nesta manhã, o perigo das riquezas, de tirar esse direito
daqueles que realmente, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, daqueles que se apegam às riquezas, aos bens materiais daqui da terra. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, porque elas estão sujeitas que os ladrões arrombam e roubam. E aonde irão ficar estas pobres almas, estes pobres espíritos, aonde irão ficar? E as advertências em que o Evangelho de hoje nos fala, a advertência que o Senhor Jesus nos fala e determina através da palavra de Deus nesta manhã, diz aqui no versículo 20 diz assim: pelo contrário, Jesus diz, ajuntem riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Louvado seja Deus. O cuidado, o zelo, o amor verdadeiro pela palavra de Deus, de nós sempre termos este segredo com o nosso Deus poderoso, de termos essa intimidade com o Senhor, de termos esse segredo escondido diante do Senhor, determinado por Ele, que nos dá riqueza, que nos leva a Deus. Louvado seja Deus. Quando Jesus falou sobre as riquezas, Ele falou não por Ele ser contra os bens materiais daqui da terra, mas Ele falou àqueles que se apegam às riquezas e considera, eu não preciso deste Jesus, eu não preciso desse Deus, porque eu já tenho tudo, eu supro as minhas necessidades. Mas, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, quantos e quantos trabalham, conseguem os bens, consegue grandes aquisição de grandes valores, mas esta geração diz: se eu tiver com meu bolso cheio, bem forrado de mofunfa, dinheiro, eu não me importo de ser julgado, eu não me importo que este Jesus me julgue, eu não me importo que esse Jesus me condene para um mau lugar. Meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, esta geração que nós estamos poderá pensar desta forma, poderá se manifestar, poderá se pronunciar desta forma. E diz a palavra de Deus que a advertência que o Evangelho nos fala hoje, o próprio Senhor diz: não ajunte riquezas aqui na terra, onde há traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai riquezas no céu, riqueza aqui na terra, para quando o Senhor vos chamar, quando o Senhor vos determinar para que sejamos levados ao seu trono, nós não sejamos julgados e nem condenados, porque nós abraçamos só as coisas daqui da terra, só as coisas da matéria. Nós só demos valor, só valorizamos aquilo, o que vimos, aquilo que os nossos olhos alcançavam, aquilo que as nossas mãos apalpavam. E aonde fica Jesus, que é dono de tudo? Aonde fica Deus, que nos criou, que nos colocou este Espírito verdadeiro, este fôlego de vida que nós respiramos? Foi o nosso Deus que nos deu esta grande riqueza, foi para nós santificarmos diante do santo altar do Senhor. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus,
Deus nos está dando advertência. Deus está falando conosco. Deus está cobrando desta humanidade, Deus está cobrando desta geração para que se arrependa e não se dedique só às coisas do mundo, porque diz a palavra de Deus que tudo aqui neste mundo vai ficar. Mas Deus diz, olha, vocês procurem riqueza aonde os ladrões não cavam nem roubam, e aonde não há traça e nem há ferrugem. Louvado seja Deus. É nesta manhã que temos esse privilégio. Meu prezado irmão e ouvinte, que estamos aqui através deste canal, do canal do YouTube. Essa é a advertência. Deus fala conosco. No versículo 21, vemos o que é que Jesus diz. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Começa pelo nosso pelos nossos pensamentos, pelos nossos corações. Diz a palavra de Deus que sobre a parábola que Jesus veio, se manifestou e contou sobre o rico e Lázaro. Diz a palavra de Deus que Lázaro era sempre aquele que estava e chegava ali na casa daquele homem de grandes aquisição, de grandes bens. Diz a palavra de Deus que aquele homem não recebia, não queria pobre na sua mesa, não queria pobre na sua casa, porque diz a palavra de Deus que aquele homem era muito rico, aquele homem tinha grande riqueza e ali não recebia, desprezava aquele que era mais humilde. Diz a palavra de Deus que ele chegou a morrer. Lázaro também chegou a falecer. Diz a palavra de Deus que Lázaro, quando estava lá no seio, lado de Deus, porque ele passou aqui na terra de sofrimento, de grande dor, a tua alma sofria. Diz a palavra de Deus que ele foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra de Deus que aquele homem rico também morreu. E diz a palavra de Deus que aquele homem que tanto tinha negado o direito de ajudar, de fazer o bem aqui na terra, diz a palavra de Deus que ele morreu e foi sepultado no inferno. Diz a palavra de Deus que Lázaro, quando olhou, viu aquele homem lá sobre o inferno. E ele diz, Pai Abraão, suplica para que ele envie Lázaro, pelo menos, com o seu dedo, pelo menos molhado em água, para que sacie o seu sofrimento lá, porque diz a palavra de Deus que lá é tormento dia e noite. Mas a oportunidade, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, nesta manhã, Deus nos dedicou aqui neste mundo. Nós estamos como um passatempo. Um passatempo não é permanente. Queremos ficar aqui neste mundo. Aqui simplesmente é só uma passagem. Pois não iremos ficar para sempre aqui. E diz a palavra de Deus que Deus escreve tudo. Deus determina tudo. Diz a palavra de Deus que aquele homem diz que deve mandar mensageiros na terra, pois ele deixou os seus irmãos na terra, mas diz que
envie mensageiro, envia homens capazes de avisar os seus irmãos para não ir e cair naquele lugar de precipício. Porque enquanto ele estava aqui na terra, ele teve a oportunidade, mas que se prendeu às coisas, às riquezas, os bens materiais da terra, não tirou o direito de receber a glória, o poder de Deus, a santidade, o perdão dos seus pecados. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nosso Mestre Jesus. E diz a palavra de Deus que aquele homem diz, olha, eles têm os profetas que ouçam aquelas advertências que eles andam pregando este evangelho e dando advertência para que eles não venham cair em precipício como você que está sobre este lugar de tormento. Agora diz a palavra de Deus que Lázaro aqui é consolado no teu reino, porque aquele, quando estava na terra, passou por provações, passou por sofrimento, agora está em um lugar de descanso. Lázaro é consolado, e diz a palavra de Deus que aquele homem era atormentado dia e noite. Louvado seja Deus. Meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, aqui através do canal do YouTube. A advertência que Deus fala, para que esta humanidade não venha cair em precipício, para que esta humanidade se volte para o nosso Deus. Diz a palavra de Deus que tudo vai ficar. Tudo aqui vai ficar. Aqui é um passatempo. Não estamos permanentes neste mundo para ficarmos para sempre. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus diz, o perigo das riquezas, o perigo dos bens materiais, não porque Jesus era contra os materiais, as coisas materiais, as riquezas. Deus não é contra, Jesus nunca foi contra, mas Ele nos dá advertência para que não se apeguemos aos bens materiais, às riquezas, que nos separa muitas vezes do amor de Deus. E diz a palavra de Deus que nós devemos ajuntarmos tesouro no céu, aonde o ladrão não cava e nem roubam, aonde não há traça e nem ferrugem. Louvado seja Deus. Que Deus fale conosco. Agradecer a todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus nesta manhã, aqui através do canal do YouTube. Dizer que Deus te ama. Este Jesus que pregou há muitos séculos passados, hoje nos dá essa advertência. Aquele homem que agora estava em tormento, estava no mau lugar, implora que Abraão envia pelo menos Lázaro com o seu dedo molhado, para que refresque a sua língua, pois lá as chamas é muito terrível. E diz a palavra de Deus também, aonde Deus determina um bom lugar, aquele servo humilde, aquele homem humilde que passou por este mundo, Lázaro, passou por provação, sofrimento, humilhação e foi esquecido por aqueles que muitas vezes confiavam nos seus bens materiais. Que nós nos transformemos, que nós se voltemos para o nosso Deus
e pedimos perdão a Deus. Pai, pecamos, todos os dias nós pecamos porque somos pecadores. Mas se volte para nós, perdoa as nossas fraquezas. De eu confiar só nas coisas materiais, Senhor. Se volte para mim, Senhor. Se volte para mim, dai-me o perdão, porque eu sou um fraco. Eu não entendo da tua palavra. Eu não entendo essas advertências que a palavra do Senhor traz. Me transforme, me perdoe. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agradecer a todos os irmãos que estão aqui conosco. Que Deus fortaleça, que todos tenham um bom dia na paz do Senhor. Que Deus sempre fale conosco através da sua palavra. A paz do Senhor para todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus nessa manhã.